a 25. Romanos capítulo 1, versículos 16 a 25. Pois não me envergonham do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em vez do em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres se mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. E assim acaba a nossa leitura da palavra de Deus. Vamos, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós chegamos diante de Ti, reconhecendo que nós somos totalmente dependentes de Ti quando nós estamos diante da Tua palavra. Não é a voz dos homens, não é a sabedoria de um homem que pode convencer e que pode santificar e salvar homens. É só o Senhor. Então nós pedimos Tua misericórdia, que o Senhor está presente conosco no meio de nossa fraqueza. Nós pedimos que o Senhor mostre Teu poder e Tua graça, apesar de nós. É por causa de Cristo, em nome dele que nós oramos. Amém. Talvez, certamente vocês já ouviram como toda a Bíblia, toda a revelação de Deus pode ser resumido em 3 ou 4 palavras fáceis. Em teologia sistemática nós estudamos essas 3 e 4 palavras. A primeira palavra é o começo da história da revelação bíblica. E nós vimos ali a criação perfeita de Deus, onde Deus criou homens e todo o cosmos, todo o universo em retidão e com perfeição. E tudo era nobre, perfeito e santo. A segunda palavra muito importante que revela toda a história da redenção, que explica a história da redenção, é a queda. O começo da queda é exibido ali em Gênesis capítulo 3, quando o homem, por causa de idolatria, por causa do orgulho, por causa da rebeldia e por causa da descrença, eles abandonam a Deus. E uma grande
queda, né? A grande queda acontece na história da humanidade. E as sequelas desta queda estão com a gente ainda hoje. E uma outra palavra importante seria como, né, depois da queda, como é que a história pode se finalizar, como esta grande história da humanidade, o que vai acontecer depois da queda, depois da rebelião. Aí nós ouvimos a palavra redenção, aonde Deus vai escolher um povo, Ele vai salvar um povo e Ele vai preservar este povo e Ele vai levar este povo para a glória. Então talvez nós podamos finalizar esta história da redenção com a última palavra, que é a restauração. Que todas as coisas que foram complicadas, que foram destruídas, que foram quebrados, vai ser restaurado em Cristo. E esta é a nossa grande esperança. Então, nós vivemos nesta grande história. Nossa, século 21, nós nascemos nesta época, mas nós fazemos parte desta grande história de todas as histórias. Nós vimos os resultados desta queda em todos os lugares ao nosso redor. Nós não precisamos ir muito longe. Esta semana teve algumas pessoas visitando a gente ali e nós estávamos assim ao redor de uma foguete, né? Ele chama foguete? Não, é fogueiro, obrigado. E nós estávamos cantando e depois essas pessoas saíram do lugar onde nós estávamos e uns homens maus queriam parar este carro e certamente queria ou roubar o carro ou, né, tomar as coisas deles, e dar um grande susto nesta família que rapidamente, né, virou e voltou para o lugar onde nós estávamos. E esses tipos de coisas vocês estão vendo dia após dia nas ruas neste país, no Brasil, e também nós ouvimos sobre tudo isso nos jornais e em todos os lugares onde nós estamos presentes. Homens que matam outros seres humanos com bombas e com explosivos. Então, nós vimos esta rebelião, esta rebeldia e este mundo quebrado, né, em tantas maneiras. Nossos relacionamentos quebrados, desobediência dos filhos, e tudo isso entristece nossos corações. Agora, na semana passada nós falamos sobre uma das grandes consequências desta queda, que é o próprio orgulho em nosso coração. Este orgulho é como uma mola esticada que dia após dia nós temos que ir à guerra contra este orgulho, porque ele está presente em nós. Então a queda está presente, irmãos, e nós conhecemos esta parte da história muito bem. E hoje nós queremos meditar um pouquinho sobre a visão de Deus sobre tudo isso. E nosso texto relata claramente qual é a visão de Deus sobre tudo isto. No mundo teológico, nós analisamos esta rebelião contra Deus. E as palavras de Deus contra tudo isso é relatado no versículo 18. Quando é escrito: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A ira de Deus é certamente uma verdade que a Bíblia relata. Não é uma ideia, não é um ponto da teologia sistemática muito popular. As pessoas não gostam muito de falar sobre a ira de Deus.
até vários teólogos, né, escritores de livros também, eles não gostam da ira de Deus. Então, eles criam um Deus para si. Eles inventam um Deus que não é um Deus irado, que não é um Deus de justiça. Ele é só um Deus gentil e cheio de amor. Ele é sempre benigno e ele nunca é irado. Este é o tipo de Deus que vários teólogos têm criado. E o mundo ama este tipo de Deus, que é um quebra do segundo mandamento, na verdade, que nós não podemos adorar falsos deuses, e nós não podemos criar imagens e esculturas para adorar esse Deus. E quando nós criamos em nossa imaginação um Deus sem ira, nós estamos entrando em idolatria, porque Deus certamente é um Deus que se ira contra todos estes maus que nós estamos vendo em nossas vidas, mas também ao redor da gente em nosso mundo. Hoje muitas pessoas acreditam, por exemplo, que todas as religiões são boas. Eles acreditam que tolerância deve ser o padrão para todos os seres humanos. E se você não acredita nisto, né, aí é a única coisa que eles não gostam. É isto. Se você não tolera as outras religiões, se você não diz que todas as religiões são iguais e que todas as religiões são boas, se você é contra aquilo, é a única ideia, a única opinião que eles não vão deixar existir. Então eles vão à guerra contra nossa opinião de Deus, contra a opinião da Bíblia, de Deus revelado. E nós precisamos cuidar sobre este tipo de ideia. Então hoje vamos rapidamente analisar este aspecto do ser de Deus, isso que é revelado na Santa Palavra de Deus. Em primeiro lugar, vamos analisar o porquê da ira de Deus. Por que Deus é um Deus irada? Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que Deus é um Deus santo. Ele é um Deus de justiça. Romanos capítulo 1 e versículo 18. Ele é um Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O caráter de Deus, ele é um Deus santo. O catequismo diz assim sobre Deus: Deus é espírito. Ele é infinito, é decorado em inglês, mas não em português. Ele é eterno, imutável. Em seu ser, sabedoria, poder, santidade. Ele é infinito em santidade, justiça, bondade e verdade. Por causa da santidade, então, e a justiça infinita de Deus, e porque Ele é imutável, não há espaço para o pecado com Deus. Não há espaço por... Então, Deus vai se irar contra o pecado, porque isso está de acordo com a própria natureza de Deus. Então, isso é uma realidade inescapável, e nós devemos sempre lembrar isso. Tem um pastor que se tornou muito famoso nos Estados Unidos. Ele escreveu muitos livros. Ele era um jovem pastor, né? Ele falava na linguagem dos jovens e ele acumulou muitas pessoas ao redor dele. E ele até parece um cara muito sincero, amável, engraçado, até carinhoso. E ele diz assim, que ele não acredita mais em julgamento e inferno.
Ele escreveu um livro que diz que amor ganha. E provavelmente é traduzido em português, eu espero que não, mas eu imagino que é. E tem muita gente lendo, e tem até presidentes dos seminários dizendo coisas assim, que isso é um belo livro, um grande livro, um livro que relata, né, coisas que estão de acordo com o verdadeiro cristianismo. Então, estas ideias estão entre nós e em nossa sociedade. Rob Bell é muito popular. E sabe o que aconteceu com ele? Ele é basicamente um pagão, basicamente um espírita. Porque quando nós começamos a deixar, né, a palavra de Deus e o Deus da palavra de Deus, certamente nós vamos entrar na outra opção, que é paganismo. Um teólogo resumiu certamente a santidade de Deus nestas palavras: a santidade é a perfeição de Deus, em virtude da qual Ele eternamente quer e mantém a sua própria excelência moral. Abomina o pecado e exige pureza moral em suas criaturas. Ele exige pureza moral em suas criaturas porque Ele é um Deus santo e perfeito. Ele é um Deus de santidade inefável. Nós nem podemos entender, compreender a santidade de Deus, tão bela, tão grande, tão transcendente que é. Em Apocalipse, capítulo 4, nós podemos ouvir algumas palavras sobre a santidade de Deus, para que nós podamos lembrar um pouquinho de nosso Deus, quem Ele é. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia, nem de noite. E sabe o que eles estão proclamando? Estes seres viventes tão belos e majestosos, eles estão declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então Deus, Ele age e Ele julga de acordo com a sua divina perfeição. E por isso Ele não pode deixar o pecado impune. Romanos 1:18, mais uma vez, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Ele não age de uma maneira aleatória e confusa. Ele não muda, Ele é imutável. Então você pode ter certeza, e você deve receber conforto, que Deus sempre vai pensar a mesma coisa sobre seu pecado e sobre o pecado que há no mundo. Sempre a mesma coisa. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias com nossos delitos e com nossos pecados, porque Ele é um Deus santo. Agora, todos os seres humanos, e vocês conhecem isso até espiritualmente, vocês têm provavelmente experimentado isso nesta semana. Quem sabe hoje você experimentou que você é uma pessoa muito inconstante. Você muda. Vocês têm sentimentos bons um dia, e outro dia você está triste, outro dia você está deprimido, outro dia você está animado.
Um dia você está forte, um outro dia você está totalmente quebrado. Nós estamos tão mutáveis. Mas Deus nunca muda. Ele é imutável. Às vezes, até os cristãos, né? Nós vivemos de acordo com o velho homem, a velha natureza. Olha como nós somos mutáveis. Nós obedecemos a voz do nosso velho mestre Satanás e nós vivemos de acordo com aquele velho natureza, o Adão primeiro, aquele que entrou na rebeldia contra Deus. Interessante que os incrédulos, né? Eles também vivem de acordo com o velho homem. É interessante isso, né? É claro que eles vivem todos os dias de acordo com a natureza deles. Eles estão mortos. Mas às vezes, parece que até eles são bons. Eles também são mutáveis. Às vezes, eles vivem de acordo com a imago Dei, com a imagem de Deus no qual eles foram criados. E eles reconhecem erros. E eles parecem até justos às vezes. O ser humano é um ser muito mutável. Versículo 19 diz, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Até o mundo, isto é manifesto diante dos olhos deles. Eles percebem, porque eles foram criados na imagem de Deus. Então, por isso, eles são indesculpáveis. Se eles analisam bem, eles sabem que mentira é errado. E às vezes até parece que eles obedecem isso. Mas eles suprimem esta realidade, isso que o mundo faz. Deus manifestou isso. Então, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos sobre a ira de Deus nesta manhã é que a Bíblia revela que Deus, Ele está irado com o pecado porque Ele é santo. Vamos agora para o próximo ponto, que é o porquê, ou o que da ira de Deus. Vamos conhecer a ira divina um pouquinho melhor. Como ele é exibido, a ira de Deus em nossas vidas, a extensão da ira de Deus. Primeiramente, nós devemos reconhecer que a palavra de Deus relata para nós aqui que a ira de Deus é uma ira cósmica. As consequências da ira de Deus se estendem a todo o universo. A maldição está em toda parte. E ele pode ser encontrado em qualquer lugar. Romanos 8, vocês conhecem bem essa passagem, diz assim, que a terra, o cosmos, até a natureza física geme. Os rios, os mares. Pois a criação está sujeita à vaidade, diz versículo 20 de Romanos 8. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimido do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, as consequências da queda, eles são cósmicos. Eles abrangem todos os aspectos da realidade. Eles fazem parte da nossa vida pessoalmente, nossa existência, mas também nós estamos vendo as consequências em todas as partes. Vamos ver a consequência em nosso próprio coração. A consequência da queda em nosso próprio coração e, claro, a reação de Deus com tudo isso. Romanos 3, versículos 9 a 12. Vocês conhecem também uma passagem famosa que diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos,
estão debaixo do pecado. Gentios, gregos e judeus, toda a humanidade debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo. As consequências pessoais, homens e mulheres, nenhum de vocês, de acordo com essa passagem, é justo, não, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. As consequências da queda. Nascemos mortos. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Vocês conhecem isto? Na sua mente, nos seus pensamentos, esse veneno. Este assassinato que acontece no seu coração contra outras pessoas. Ódio. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Tem amargura no seu coração. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Parece que é um relato de nossos dias. Mas é o relato de todos os dias. De toda a história da humanidade. Nós devemos reconhecer então que Deus, Ele não vai te aceitar incondicionalmente. Porque nós temos todos esses problemas. E Ele é um Deus de justiça. Santidade. Como é que Ele vai então aceitar a gente do jeito que está? Mas vocês conhecem bem, né? Ele unicamente vai aceitar e amar a gente por causa de Cristo. Este é a promessa do Evangelho. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre a ira de Deus, a lógica desta ira. Vamos fazer os cálculos matemáticos, né? Usando lógica. Sua santidade faz que Deus é um Deus de justiça. E a justiça de Deus clama que o pecado seja tratado justamente, corretamente. Então a santidade de Deus faz que Ele é um Deus de justiça. E a justiça de Deus clama diante de Deus dizendo: pecado tem que ser punido. Nós temos que tratar esse grande problema com justiça, com santidade. Então, é assim que Deus trata pecado. Como é a ira de Deus contra o pecado? Como é que nós devemos pensar? Como é que ele parece? Será que é uma ira, né? Uma ira assim, gentil? Certamente não é, porque Ele é um Deus de infinita justiça. Não sei se você uma vez foi lá para o Kennedy Space Center, onde, aí sim, né, o foguete é lançado, né? E debaixo daquele foguete tem aquele calor branco e vermelho e cores tão... E a força daquele, né, calor é impressionante. Isso é só um pouco da ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus, como é que ele aparece? Será que nós devemos pensar levemente sobre nossos pecados? Pensa em toda a história. As consequências daquele pecado. Olha as consequências tão trágicas. Paraíso perdido. Comunhão com Deus quebrado por causa daqueles atos. Assim é a justiça de Deus. Quando nós dizemos, eu não vou ouvir a palavra de Deus, tudo é
perdido. A ira de Deus contra o pecado parece com o dilúvio, lembra? Que todos os seres humanos foram punidos, exceto Noé e a família dele. Parece com as cidades destruídas no Antigo Testamento. Lembra como Deus mandou o povo de Israel entrar naquela cidade e pôde matar todos, sem problema. É assim que a justiça de Deus e a ira de Deus contra o pecado. Pense nos sacrifícios no Antigo Testamento. Quando aquelas ovelhas tinham que ser sacrificadas e aquele sangue derramado dia após dia, semana depois de semana. Aquele cheiro terrível e aquele sistema sacrificial tão pesado. Pense no cativeiro babilônico. Porque Israel também era um povo de lábios impuros. Então, finalmente, Deus desiste por um tempo do próprio filho, da esposa, por causa da rebelião. O reinado da morte, animais que morrem, doenças, a dor que você sente no seu corpo, o sofrimento de ver filhos morrendo, pais morrendo, amigos, queridos, tios e tias. O reinado da morte, ele está por todas as partes. Tudo isso desempenha um papel. São consequências e faz parte também da ira de Deus. Nós podemos analisar a natureza tão, que eles dizem que o que Recife podia ser, se pecado era retirado deste lugar, iria ser uma das cidades mais belas do mundo, quem sabe. Iria ter navios, em todas as partes, passeios ecológicos. Nós iríamos pular no rio, iria ser um lugar tremendo. Mas a maldição geral sobre toda a criação, Haldane diz assim: a mesma criação que declara que existe um Deus e publica a sua glória, também proclama que Ele é o inimigo do pecado e o vingador dos crimes dos homens. Então nós podemos analisar a natureza e ver a justiça, a santidade e a glória de Deus, mas também nós podemos ver que Ele é um Deus irado contra toda a injustiça dos homens. Então eu espero que nós estamos vendo esta ideia da ira de Deus como lente bíblico. Nós já vimos e tentamos definir a ira de Deus. Nós vimos um pouquinho sobre o porquê da ira de Deus, que é a santidade e a justiça de Deus. Nós também já vimos vários exemplos da extensão da sua ira. Então é claro que um cristão bíblico deve acreditar na ira de Deus, porque esta é a visão bíblica. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática de crença. Então devemos acreditar nela. O que essa doutrina tem a ver com gente? O que nós podemos e devemos aprender com a ira de Deus? Lembre isso, que sem esse contexto tão drástico, e eu não tenho português, nem linguagem, nem a imaginação tão forte para relatar o dano e assim a dor deste pecado. E a santidade de Deus, minhas palavras não conseguem relatar. Mas se vocês não enxergam o peso da ira de Deus e as tremendas consequências da ira de Deus, cósmicos, vocês nunca vão entender a beleza do Evangelho. Se vocês só dizem que Deus é um bonzinho papai amoroso, vocês não vão amar o Evangelho, porque não é a real imagem de Deus.
E não é verdade que nós estamos vendo. Se Deus é tão bonzinho, por que todo esse mal? Não há uma boa notícia. O Evangelho significa, para vocês que não sabem, o Evangelho é uma palavra do grego que significa boa notícia. Mas não há uma boa notícia se não tem primeiro uma má notícia. E vocês têm ouvido neste dia uma má notícia e seus amigos precisam ouvir e conhecer esta má notícia, porque o que está sendo pregado hoje é que não há uma má notícia. Então ninguém está preocupado com o pecado pessoal. Nós podemos fazer o que nós bem quisermos. E os governantes também vivem assim. Deus odeia o pecado e todos são pecadores. Este é o conteúdo do mal notícia. A mal notícia é que o homem se rebelou e virou seu rosto contra Deus. Esta negação de Deus precisa ser tratado com justiça. Infinita santidade tem sido negligenciado e tratado como nada importante. Todos pecaram. Então, a ira de Deus, amados, se vocês acham que isso é muito pesado, esse tipo de sermão, a ira de Deus é o que nos mostra a razão para a cruz. A cruz não faz sentido quando não existe um Deus irado. Se um Deus cheio de ira não precisa ser tranquilizado. A palavra teológica é propiciação. Que a raiva dele tem que ser apaziguada. Nós temos que, de alguma maneira, achar uma forma onde a ira de Deus contra nossos pecados pode ser tranquilizados. Porque é um único lugar, irmãos, onde justiça e santidade entram numa combinação perfeita, é ali na cruz. Romanos 3 diz assim, versículo 21. Mas agora, então, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A cruz não é exatamente uma lei, né? Então, sem lei, a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esta é a nossa situação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, ouve isso. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação. Tem uma maneira que Deus, a ira de Deus, essa ira tão tremenda. Uma maneira que isso pode ser pacificado. É a propiciação que Deus promoveu. Ele propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Está vendo? Toda essa pecaminosidade vai ter uma punição, sim, porque é um Deus de justiça. Eu sou um Deus de santidade. Então eu lido com estes pecados todos. Então, irmãos, finalizando, vamos ver algumas aplicações finais disto para a nossa vida. Isso, a ira de Deus, deve nos levar à urgência evangelística. Nossos vizinhos,
né? Outros países que não conhecem o Evangelho, eles estão debaixo da ira de Deus. Isso é inescapável. Nós não devemos esquecer. Isso faz parte da nossa teologia. Isso deve estar bem perto de nós. Então não existe rep para aqueles que não conhecem o Senhor. Rest in peace. Não tem um descanso pacífico para os perdidos. Então, a palavra diz para nós salvar os outros arrebatando-os do fogo. Salvá-los da ira de Deus, da ira vindoura. Da ira de Deus contra o pecado e os pecadores. Vamos ter uma urgência evangelística, porque Deus é quem pode destruir o corpo e a alma no inferno. Porque Ele é um Deus de justiça. Alguém tem que pagar. Seus vizinhos vão pagar pela injustiça deles, pela falta de santidade, ou você pode levar uma mensagem para eles. Alguém pode te substituir. Alguém pode pagar o preço da injustiça e de pecado no seu lugar. E a única pessoa que pode fazer isso é o próprio Deus. Este é a mensagem do Evangelho. E nós precisamos declarar esta mensagem. Assim como está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós não podemos esquecer isso, amados. Eu sei que às vezes é fácil esquecer isso, porque isso traz um tremendo peso sobre nossas almas. E uma tremenda responsabilidade, porque nós somos os únicos que têm a mensagem de salvação. O povo de Deus são únicos. Aqueles que pregam fielmente a palavra de Deus são únicos que podem trazer e levar essa mensagem. Lembra também, além da zelo evangelístico que isso deve criar em nós devemos também pensar sobre a ira de Deus, para lembrar como Deus odeia pecado. E se Deus odeia pecado e nós devemos tornar mais parecido com Ele, cada vez mais nós devemos odiar pecado. Se nós não achamos que pecado é tão importante, que não é um grande mal, amados, nós não somos santos. E pecado deve trazer um grande peso em nossas vidas. Uma grande tristeza, e nós devemos ir à guerra contra o pecado. Vocês ensinam seus filhos isso todos os dias. Irmãos, filhos, nós precisamos ir à guerra. Nós precisamos matar pecado hoje. E assim é nossa visão, diariamente, no cotidiano, ali em casa. Porque Deus odeia pecado. Então, até nós que somos os filhos dele, ele tem um desagrado paternal. Igual quando nossos filhos, eles nos desrespeitam, eles recebem disciplina. Quando eles dizem não, quando você manda eles fazer alguma coisa, eles devem receber disciplina amorosa. Porque Deus odeia pecado e nós também, como pais santos, nós devemos ir à guerra contra o pecado. Homens, vocês são chamados para ser os reis do lar, né? Um aspecto do ofício de Cristo. Ele é profeta, sacerdote e rei. E um rei protege todos aqueles que estão debaixo do reinado dele, debaixo da responsabilidade e o poder dele. Ele vai à guerra. Então, pai, você tem que se engajar nesta batalha e treinar seus filhos para ser guerreiros contra pecado e em prol da santidade. Se seus filhos não amam justiça, se eles não são amorosos, se eles não são cheios do Espírito Santo, paciência, benignidade, bondade, nós não estamos fazendo o nosso trabalho, o trabalho de Deus em nosso lar. Isso pode
ser falado e também aplicado na igreja e em tantos lugares. A ira de Deus também, irmãos, vai te ensinar o temor do Senhor, que é um grande benefício para nossas vidas. Por isso nós queremos todos os domingos oferecer a adoração aceitável a Deus com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós nunca devemos esquecer esse elemento do culto, pelo menos esse elemento de nossa resposta, esse elemento interior, subjetivo de nossas almas, este temor do Senhor por causa deste evangelho, reconhecendo a grande ira de Deus, o grande problema com o pecado, mas a grande graça de Deus em Cristo. Isso deve criar em nós o temor do Senhor. Isso afeta todos os aspectos de nossa vida. E amados, vamos finalizar com a promessa de 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, sobre a ira de Deus. Aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus, que nos livra da ira vindoura. Com certeza, a ira vai chegar. Então, nós precisamos proclamar a ira de Deus. Mas nós precisamos conhecer como essa ira é apaziguada. Nós precisamos conhecer a propiciação de Deus. Nós precisamos conhecer a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, proclama este evangelho para seus amigos que não conhecem. Convida eles para vir aqui na igreja, aonde com homens imperfeitos que falam tão erroneamente tantas vezes, mas é um lugar, pelo menos, aonde a graça de Deus pode ser proclamado. E eles podem conhecer como eles podem e devem escapar da ira de Deus. Nós precisamos conhecer essa má notícia para que nós amamos cada vez mais a boa notícia, que é Cristo em nós. Vamos fechar na oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante de Ti e nós acabado de ouvir sobre a ira santa do Senhor. É um tema, uma verdade teológica que é fácil esquecer, Senhor, por causa do nosso orgulho. Nós pensamos muito bem de nós mesmos e nós não entristecemos como nós deveríamos quando nós pensamos sobre nossa própria pecaminosidade. Senhor, nós temos visto as grandes consequências do pecado, até consequências cósmicas. A ira do Senhor contra todo o mal é evidente. No meio de todo estas trevas, no meio de toda essa história maligna, nós estamos também vendo neste dia a grande esperança, o Evangelho, a boa notícia. Nós somos gratos a Ti por esta mensagem. Por isso nós estamos aqui todos os dias, reconhecendo Tua graça e louvando Teu santo nome por tudo que o Senhor fez na cruz, onde o Senhor, Jesus Cristo, tomou sobre si mesmo a ira de Deus, para que nós podíamos andar livres para toda a eternidade. A grande vitória do Cordeiro. É isso que nós queremos lembrar nesse dia. E por isso nós somos gratos a Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.